Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar de um assunto um pouco delicado, que é como definir a fonte da tabela dinâmica. Tá? Nós temos aqui nesse nosso primeiro exemplo uma tabela simples, né, que a gente pode chamar de base dos nossos dados, né, base de dados, e a gente vai criar uma tabela dinâmica aqui ao lado, usando essa tabela simples, tá, como referência. Então essa tabela simples vai ser a nossa fonte de dados. Tá? Então vamos lá. Eu clico na célula que eu desejo, inserir, tabela dinâmica. Aí ele me pede aqui, ó, selecionar uma tabela ou intervalo, né? Aí eu coloco tabela ou intervalo. Nesse caso, é um intervalo. Então eu venho aqui e seleciono, né, esse intervalo, que vai dar C6 até a E22. Dou um OK. Ele cria aqui uma tabela dinâmica e aí basta eu inserir como eu desejo, né? Vamos fazer só um exemplo, né? Vamos colocar a categoria aqui nas linhas e o valor aqui em valores, para eu saber os valores, né? Pronto, tem uma tabela dinâmica criada. Qual que é o primeiro problema que eu tenho com esse primeiro exemplo? Quando eu atualizar a minha fonte de dados, que é a minha tabela, né, ele não vai atualizar a minha tabela dinâmica. Então, a menos que eu atualize um valor aqui, né, aqui dentro, por exemplo, se eu 150 colocar 250, e eu clicar com o botão direito, clicar em atualizar, aí sim ele vai atualizar. Ele atualizou o transporte aqui, ó. Ó, tá 1.700. Vou colocar aqui R$500, por exemplo. E aí eu clicar aqui em atualizar, agora foi para 1.950 o transporte, né? Porém, se eu vir aqui e colocar agosto, transporte, R$500, o que vai acontecer? Ele não vai atualizar. Por quê? Ó, se eu clicar aqui em botão direito, atualizar. Ele não vai atualizar. Por quê? Porque a minha fonte de dados, ó, se eu clicar aqui, tabela dinâmica, né? Alterar fonte de dados, ó. Os meus dados, ele só vai até a linha 22. E o que acontece com isso? Mesmo que eu continuar preenchendo, eu tenho que fazer uma manutenção na minha tabela dinâmica, inserir a linha 23, um OK, agora sim ele mudou transporte para 2.450. Ou seja, não é muito interessante, né? Esse primeiro exemplo não é tão interessante. Mas eu estou mostrando como fazer para a gente analisar os problemas que nós temos utilizando uma tabela dinâmica dessa forma, com a fonte de dados dessa forma, né? Agora vamos para o próximo passo, o próximo exemplo. O próximo exemplo, nós temos o quê? Uma tabela formatada como tabela. Então, o que eu fiz? Eu selecionei aquele intervalo e ela já está formatada como tabela. Eu usei aqui, ó, formatar como tabela aqui em estilos, tá? Aqui, e aí, como que eu sei que ela está formatada como tabela? Quando eu clico dentro da tabela, ela está aqui, ó, tabela de design. Se eu clicar fora, não aparece. Se eu clicar dentro, tabela de design. Vamos lá no exemplo anterior? Eu clico aqui, ó, não muda nada. Aqui é simplesmente uma tabela que eu preenchi e coloquei borda, tá? Então, vamos voltar aqui no exemplo 2. Vamos de novo criar uma tabela dinâmica, né? Inserir, tabela dinâmica, tabela intervalo, vou selecionar essa minha tabela, e ele já reconheceu e chamou ela de tabela 3, tá vendo? E aí eu vou dar um OK agora. Pronto, a minha fonte da tabela dinâmica é a tabela 3. E aí eu vou vir fazer a mesma coisa, categoria nas linhas e valor nos valores para ele somar os valores. E aí se eu vier aqui agora e colocar agosto, transporte, repare que transporte está aqui em 1.600, né? Vou colocar aqui 500. E aí o que vai acontecer para mim? Quando eu vir aqui e atualizar, ó, 2.100. Ou seja, ele já reconhece que essa próxima linha de registro faz parte da minha fonte de dados, da minha tabela 3, né? Que é a fonte de dados da tabela dinâmica. Então, esse formato já é um pouco mais indicado, né, para a minha tabela dinâmica. Por quê? Porque aí, conforme eu for preenchendo as linhas, né, de registro, ele já vai entendendo que essas linhas fazem parte da minha fonte de dados e, consequentemente, ele atualiza na minha tabela dinâmica, certo? E, por fim, nós temos uma outra forma, que é o exemplo 3 aqui. Normalmente, a gente tem, às vezes, uma aba, né? Aqui está dentro da mesma tela aqui, mas, às vezes, a gente tem uma aba que a gente chama essa aba de base de dados, por exemplo, né? E aí a gente não tem aquele cabeçalho todo em cima, né? A gente tem direto aqui na primeira linha o nome dos campos e cada coluna aqui é
um espaço para colocar os campos. E aí o que eu posso fazer? Em cada coluna tem os campos e em cada linha aqui nós temos os registros, né? E aí o que eu posso fazer? Eu posso até em outra aba mesmo, né? Nesse caso eu vou fazer nessa mesma, mas poderia ser em outra aba. Eu venho aqui, inserir, tabela dinâmica, e aí na minha tabela intervalo, ao invés de eu selecionar uma tabela ou selecionar um intervalo onde eu limito as linhas, eu seleciono a coluna toda. Então aqui a minha fonte de dados é o quê? É a coluna C inteira, a D inteira e a E inteira, onde na C é mês, na D é categoria e na E é valor, tá? Aí eu vou dar um OK, o que ele vai fazer? Ele vai criar a tabela dinâmica, vai entender os nomes dos campos para mim. Eu posso vir aqui e colocar categoria e posso vir aqui e colocar categoria nas linhas e valor em valores para ele fazer a soma de valor para mim. A única diferença é que nesse caso eu tenho o quê? Eu tenho um vazio, ó, porque esse vazio são todos esses registros aqui abaixo, né? E aí, se eu vier aqui e colocar o agosto, transporte, R$500, tu pode ver que está em 1.600 neste momento. Quando eu clicar aqui e atualizar, ele foi para 2.100. Por quê? Porque ele reconhece que a minha fonte de dados é a coluna toda, mas eu preciso visualizar esse vazio aqui. A menos que eu use uma segmentação de dados, algum tipo de filtragem, onde eu não preciso desse vazio, né? Aí ele vai eliminar esse vazio, que são essas linhas aqui de baixo, tá? Ou seja, não existe a fonte mais adequada, existe aquela que atenda a necessidade no momento que a gente tiver que trabalhar. Então é importante a gente conhecer esses três exemplos, né, que são os mais utilizados, para que a gente saiba escolher o formato adequado de fonte de dados para o tipo de desenvolvimento que a gente estiver fazendo. Gostou? Se inscreve aí no canal, compartilhe com os amigos e até a próxima dica.